Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Dev Partner. Teremos hoje nosso novo episódio que vamos falar um pouco sobre uma solução que a gente desenvolveu junto com a indústria automotiva de revisões planejadas. E para isso, eu estou aqui comigo o Silvestre, nosso CEO da Dev Partner, a Carol, nossa Key Account junto dessa conta que nós atendemos, e a ideia é a gente fazer esse bate-papo em cima dessa solução que a gente vem atendendo no mercado há um bom tempo. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda, Carol, para o nosso podcast. Estou um pouquinho nervosa, né? Prazer estar aqui. Tá bom, Silvestre, mais uma vez, obrigado, estamos juntos. Legal, acho que tem sido bastante sucesso, né? Eu tenho recebido bastante elogios aí do nosso novo modelo aí de apresentar produtos, case, etc. Acho não, né? Hoje é um dia diferenciado, né? Um dia especial. A Dev fazendo 19 anos de empresa, né? E parabéns pra gente. Parabéns acho que teve uma jornada bastante interessante e de muito orgulho aí para todo mundo, para quem já trabalhou aqui, para quem trabalha aqui, para gente que faz parte dia e noite dessa empresa. Né? Parabéns. Acho que a gente vem com um case bastante legal hoje, né? A gente trouxe a Carol aí para falar um pouco do case que tem sido bem legal e é um cliente, um projeto bastante importante para a Dev, que é o nosso projeto de revisões planejadas, né? Certo. A ideia é a gente apresentar aqui, juntamente com a Carol, um pouco do objetivo desse projeto, né? O que ele vem trazer para a indústria e para os clientes, né? Na ponta, as dores aí que ele resolve também. Acho que é bem interessante a gente abordar exatamente nesse tema para que fique claro, né? Para quem está nos assistindo aqui, um pouco do que a gente faz como empresa, né, na prestação da solução, mas também como benefício na ponta para o consumidor final. Acho que esse também é um ponto bem importante aí. Acho que o principal gancho que a gente viu, e acho que é onde teve o insight da criação desse projeto, é que hoje o mercado olha para a revisão como um problema, né? E a revisão sendo cara e que os concessionários cobram caro as revisões. E aí esse modelo permitiu, primeiro, os clientes contratarem a revisão previamente junto com o financiamento, por exemplo, né? O projeto já até evoluiu, hoje não é só junto com o financiamento, né, Carol? Não, hoje a gente tem venda no concessionário, direto na aquisição do carro, pode ser a parte quando vai fazer a primeira revisão, e hoje, especificamente para a Audi, a gente já tem até para venda de seminovos. Então, por exemplo, você está indo fazer a sua quarta revisão, você consegue comprar um pacote de revisões do seu carro, independente de estar comprando o carro. Então, a gente tem essa opção à vista. E também tem a plataforma online deles, que dá para fazer a compra dessa revisão em qualquer momento também. Legal. Mas, na verdade, o insight que eu estava falando era porque os clientes fugiam das revisões, né? A gente via que tinha uma curva, né? E existe ainda, né? Essa curva, que as primeiras revisões, elas são feitas na concessionária, muito por conta de garantia, etc. E depois os clientes acabavam fugindo da concessionária. E com esse modelo a gente consegue trazer os clientes permanecendo, fazendo uma revisão num local seguro, num local com garantia, num local que tem toda a infraestrutura que a indústria disponibiliza para as revisões dos carros. E esse ponto de surpresa também, né? Porque às vezes o cliente nem vai fazer a outra revisão, a última, ou a que está depois de passar dessa garantia, né? Que é o caso de Audi que atende seminovos, porque fica com medo de surpresa, né? Puta, não vou levar lá porque vai custar uma bala isso daí. Então, eu acho que é legal a gente abordar isso daí, Carol, trazer um pouco, e a ideia é a gente explorar um pouco dentro das nossas soluções, dentro do que a gente faz, o nosso modus operandi aqui com sistemas, né? Falar um pouquinho da nossa central também, de agendamento, a pessoa consegue se planejar também para levar o carro na concessionária. Isso que eu ia falar, que isso é bom para o cliente final também, porque ele já paga, né, por um pacote, por exemplo, da primeira até a quarta revisão e não tem surpresa. Ele já pagou aquele valor fixo, tá garantido as 4 primeiras revisões do veículo dele, vai chegar lá, entregar o carro, pegar e não vai ter que pagar por mais nada, já tá pago. E muitas vezes no financiamento o que muda a parcela do cara é irrisório, né? É ridículo o que muda de valor agregado na parcela do cara no financiamento e ele para com esse medo, tipo, nossa, tem que fazer a revisão, vou gastar uma bala de dinheiro, tenho que pagar esse dinheiro todo agora. E tá diluidão lá em cima do financiamento e com um valor diferenciado, né? Que é o que a indústria faz. O valor para as revisões, eles são previamente acordados com as concessionárias
e é um valor abaixo do valor da revisão de quem vai fazer a revisão lá em tempo real. Então tem um benefício aí também do valor da revisão. E outra coisa que eu tenho visto muito interessante e que é muito legal, que tem agregado valor na venda do veículo. Então o cara vai vender o carro, ele fala, amigão, você compra o meu carro, mas meu carro já está com mais 4 revisões pagas, ou tem mais 3 revisões pagas. Então virou um valor agregado no carro na hora da venda. O diferencial dele com o mercado, né? Desse carro com outros no mercado. E é legal a gente falar, antes da gente explorar aqui esse sistema, a gente acabou não comentando, mas a gente tem esse projeto hoje junto com o Banco Volkswagen, né? Que a gente tem duas subdivisões aí, né? Tanto a parte de veículos Volkswagen quanto a parte de veículos Audi. Então a gente atende hoje esses dois públicos, né? E aí a Carol vai nos mostrar aí. Carol, fica à vontade, seria legal para a gente explorar um pouco da navegação, né, Silvestre? Abordar um pouco do fluxo, do que a gente controla principalmente. Não só... Acho que é legal o entendimento, né, Neto? Acho que a Carol podia explanar um pouquinho em cima da plataforma, mas acho que o importante é entender como que funciona esse fluxo de ponta a ponta, né? Desde quando começa, né? Que é lá a montadora determinando quais são os veículos que vão conter esses pacotes, correto? Quais são os modelos, versões, quantas revisões vai ter. Então, por exemplo, eu tenho um carro X que vai ter um pacote de 4 revisões, né? E eu vou ter um carro Y que pode ter, sei lá, 6 revisões. Ou o carro Z que pode ter a revisão para seminovo, depois que ele fez a terceira, ele pode comprar a quarta e a quinta, ou a quinta e a sexta, ou a quarta, a quinta e sexta. Né? Quais são as peças também, porque isso também vai normalizando um pouco do fluxo até para o concessionário. Né? Porque já existe um estabelecimento de quais são os itens, né? Porque quando a gente compra o carro lá no começo da história, ele falou, na primeira revisão vão ser tocados tais itens, né? E aqui já está em contrato isso daí, né? Tem o processo de emissão desse contrato, tem a configuração, enfim. O começo de tudo é exatamente isso. Aqui no sistema a gente primeiro faz todas as configurações de acordo com a montadora, né? Aqui a gente está trazendo a plataforma de Audi. Então, a gente recebe a listagem de todos os modelos que fazem parte do programa. A gente alimenta mensalmente para esses modelos todas as peças de todas as revisões. Então, eu tenho, por exemplo, o modelo A3. Aí, vai ter, na primeira revisão da A3, quais são os itens básicos da revisão que são obrigatórios ele trocar. Da segunda, da terceira, da quarta. E aí, já vem o preço de cada uma dessas peças. Isso é atualizado mensalmente. Então, mensalmente tem esse input de dados das peças com os valores, e aí quando o concessionário lá na frente for começar essa revisão, quando o cliente levar o carro na concessionária, já gera um orçamento daquela revisão, de quanto que vai custar aquela revisão e quanto que ele vai... Que na verdade é o valor que a indústria vai repassar para esse concessionário de reembolso em cima dessa revisão que foi feita. Que isso é outra coisa bem legal, né? Porque o programa não está vinculado a um concessionário específico, que é outra coisa muito interessante. O cara comprou a revisão, mas ele está aberto para fazer a revisão em qualquer concessionário no país inteiro. Exatamente. E quando a gente fala, né, quando a Carol comentou aqui de o orçamento, né, para o cliente final não muda a vida. Até se teve aumento de peça, para ele sim, ele já está sobre um contrato vigente, certo? Que ele tem que respeitar, óbvio, as cláusulas, né, de tempo, quilometragem, enfim. Mas para o cliente final não muda. O que muda para o concessionário ele vai saber quais são as peças que vão estar vigentes naquela revisão, né, daquele veículo e versão, e o quanto que ele vai ter de reembolso da indústria por executar essa revisão. Né? Obviamente, depois tem valor de mão de obra, né, que é outra coisa que a gente... E dependendo do tempo, né, de cada revisão, tem um valor de mão de obra, tudo isso configurado mensalmente. Isso aí. Então, como que começa esse fluxo? Primeiramente, tem a venda desse pacote. Como a gente já tinha comentado, tem a venda financiada, tem a venda do cara que chegou lá para executar a revisão e é oferecido o pacote para ele e ele compra no concessionário. Tem a plataforma online que você fala, tem que fazer a revisão do meu carro. Aí já compra o pacote de revisões pela internet, chega lá só, informa que já tem o pacote. A gente faz um controle dessas informações. E o que é isso? A gente faz a auditoria dessa venda. Para garantir que aquele modelo é aquele modelo mesmo, que o contrato está assinado, também recebem bonificação pela venda do pacote. Então, isso passa por uma auditoria também. Então, o primeiro passo é a venda do pacote, e aí, estando tudo ok, é aprovado, e aí está liberado para fazer as revisões. E aí, o segundo passo é quando o carro vai efetivamente para a revisão,
o concessionário vai entrar aqui. Então, por exemplo, aqui a gente tem um contrato ativo para um A3, por exemplo, aqui. Então, quando o cliente chega lá na concessionária para fazer a revisão, o concessionário vai colocar lá, é a primeira revisão, vai informar com quantos mil quilômetros está o veículo, e aí vai ser gerado aquele orçamento que eu comentei. Cada uma das peças que está inclusa, qual é o valor total daquele serviço, o valor da mão de obra, e aí ele vai subir na plataforma a nota fiscal das peças, a nota fiscal do serviço, e aí depois ele vai receber um reembolso da multa do banco Volkswagen, dessa revisão. O ponto legal nisso do processo, só para pegar um gancho, que eu acho que é muito importante. Por exemplo, se o cliente então está fazendo uma revisão, sei lá, ele comprou o pacote de 2 revisões, ou de repente ele até não comprou, né? No caso de Audi, acho que pode fazer isso, né? Ele não comprou o pacote de revisões e está fazendo lá a sua 3ª revisão. Nesse momento, o concessionário pode abordar esse cliente e falar, peraí, você está fazendo essa, mas vamos fechar um pacote de revisões? Aí você vai na 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, ou 4ª, 5ª, 6ª, né? Ele consegue fazer isso daí nesse momento, e é exatamente isso que o concessionário ele pode ser bonificado até numa outra campanha para incentivar esse tipo de ação. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Legal, muito bom. Não, e na verdade começa tudo lá em cima, né, Carol? Que é legal subir lá e mostrar assim, a gente começa controlando o contrato. Vigência do contrato. Esse contrato ali, essa faixinha verde, ele já está mostrando que é um contrato ativo, né? Na plataforma, quando entra o contrato já está finalizado, ele fica uma faixinha vermelha aí, mostrando que o... Deixei um aqui já. Esse contrato aqui já está encerrado. Ele foi de 2 serviços, né? Então, no contrato a gente também mostra qual é um pacote de quantas revisões, né? Exatamente. E o legal é que o sistema controla também uma parte financeira dessa história, né? Porque essa grana já foi recebida ou está sendo recebida ao longo do processo de financiamento. Perfeito. Mas nos dashes lá a gente conseguir entender quantos carros de todos os pacotes que foram vendidos já fizeram a primeira, já fizeram a segunda, já fizeram a terceira e quantos estão em aberto ainda, né? De tudo que já foi vendido, estão aberto ainda para fazer a primeira revisão, a segunda, dividido por modelo, dividido por uma série de especificações aí. A plataforma controla isso daí tudo também, né? Até para o controle tanto do próprio concessionário, mas principalmente da indústria, né? Que já vendeu e sabe. Sim, que aquele processo potencial de reembolso lá na frente. E é legal falar também que, assim, não é só o concessionário entrar na plataforma e identificar que o cliente fez a revisão, né? Tem uma série de documentos que a concessionária sobe na plataforma para garantir que essa revisão foi executada, né? Isso. Tem o termo de revisão, né? Que é o aceite do dono do veículo, que vem lá a assinatura, né? E aí também as notas fiscais das peças e do serviço que foi efetuado. E aí tudo isso novamente passa por uma segunda auditoria, né, para garantir certinho que é aquele valor mesmo, que foram respeitadas as peças que são daquela revisão. São do pacote. E aí para liberar o reembolso dessa revisão. E é legal isso aqui também, assim, porque está dando a possibilidade para a indústria enxergar como que está o pós-venda de cada um dos seus clientes. Primeiro, para fazer uma ação de compra, né? Fala, legal, eu tenho um carro aqui que está indo para a 4ª revisão por tempo. Ele vira uma base de dados enorme para o concessionário falar, esse carro aqui é um carro que eu consigo comprar ele bem. Né? É um carro de uma pessoa X que está indo para a 4ª revisão, tudo por tempo e que tem 5 mil quilômetros. Né? A pessoa não rodou nada, está fazendo a 4ª revisão, o carro tem 5 mil quilômetros. Vira uma grande base de dados para trabalhar pós-venda. Então, eu quero comprar, né? Vou fazer uma oferta aqui de compra desse carro usado, que eu sei que está numa condição super boa, né? Porque ele está sendo avaliado pelos concessionários o tempo inteiro, toda vez que fez a revisão, né? Estimula o trading do carro, né? Exato, o trading do carro num valor melhor para eu ofertar um carro zero para essa pessoa. Vira uma base de leads enorme, né? Porque a indústria, às vezes, se preocupa com a venda ali e não se preocupa com a manutenção disso, né? Como que eu mantenho esse cliente dentro de casa? O cara comprou o carro, a gente sabe que o tempo médio de um carro no Brasil é de 2 a 3 anos. Em 2 a 3 anos esse cara vai trocar de carro. E eu tô sabendo aqui em cada revisão que ele tá fazendo, quando o cara tá, a condição do carro e relacionamento com os caras, o tempo inteiro. Quer dizer, é uma baita porta para eu estar trabalhando uma pós-venda aí, né? A compra desse carro, né? Que eu tenho as condições para ofertar um carro novo para ela e continuar dentro da marca, né?
Isso é importante, né? Fidelizar o cliente, né? Não ter... Porque às vezes se gasta uma bala para conquistar e não gasta tanto dinheiro para manter, né? Exatamente esse ponto aí que tá falando. Cara, eu acho que é legal falar aqui também, não sei se tem mais coisa do sistema que você quer mostrar, mas é legal também falar que a gente tem um serviço agregado aqui, né? Que é o serviço do concierge, com o time. Sim. A gente tem... Sim, a gente tem hoje uma equipe, tanto de telefonia quanto Fale Conosco dentro do sistema, e faz o atendimento tanto para cliente final quanto para os concessionários. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa que precise, e até mesmo uma eventualidade, porque hoje, por exemplo, se a pessoa tem um sinistro, aí eles podem cancelar, e aí, só efetuei 2 revisões, e aí o banco devolve esse valor para a pessoa. Das revisões que não vão ser feitas mais. Então, o cliente liga para a gente tem uma central de telefonia e atendimento via Fale Conosco, que faz toda essa parte de auxiliar, tanto o cliente final quanto os concessionários. Legal. E aí a gente tem um time, né, de qualidade em conjunto com o banco, o Volkswagen, e aí a gente tem todas as métricas de qualidade de serviço e, né, buscando o atendimento 5 estrelas. Legal. Eu acho que é um projeto que a gente tem um sucesso enorme, assim. A gente tem uma sinergia muito boa com o time da Volks, né? É um pessoal super afim de fazer acontecer. E tiveram aqui há pouco tempo atrás, inclusive, né? Queria até agradecer todo mundo, o time de qualidade, que é o time da Lili, o pessoal do Rogério Spindola, a Tati, a Aline Lima e a Carol, que é a atual PO do projeto no banco. Essa sinergia faz o projeto andar melhor, porque a gente está exatamente nas duas pontas, né? A gente está entre a indústria e o consumidor final e até a rede de distribuição, que são os concessionários. Então, essa sinergia ela é muito importante, porque a gente está escutando o cliente na ponta, a gente está falando com todos os concessionários e a gente tem o que a indústria também precisa, né, para fazer essas ações. Então, esse nosso papel aí no meio de campo ele é fundamental para que o processo flua, né? Para que entenda as dores, né? Sem parcialidade de ninguém, né? De nenhum lado, e entenda exatamente para onde não só o programa, mas sim como a condução tem que ser levada adiante, né? Então, acho que esse nosso papel ele é fundamental e é nosso modus operandi aqui de trabalho, né? Fazer essa... Fundamental e uma responsabilidade enorme, né, Neto? Porque, assim, no final, a gente está falando em nome da Volks, né? Do banco Volkswagen e da Volkswagen, porque a gente atende e fala com os clientes em nome da montadora e do banco, prestando um serviço para essa galera, né? Então, sim, é de extrema responsabilidade. A gente vira uma marca de atendimento, nível de atendimento para esse pessoal com cada coisa que a gente faz. E aí, além de tudo isso, a gente faz todo o monitoramento dos contratos, das revisões, aquilo que você falou um pouquinho de qual revisão já foi feita. Então, a gente traz o total de contratos. Aí, por exemplo, nesse caso aqui, separa por região para ver quantos foram vendidos, a evolução de vendas de contrato ao longo do ano. É legal falar aqui só, o pessoal está vendo a gente navegar aqui, que as informações aqui são informações não oficiais, né? Não oficiais, né? Não são informações oficiais dos contratos. A gente está aqui numa demo do sistema, sem mostrar informações confidenciais do cliente, claramente. Como boa prática que a gente está fazendo aqui, até para não gerar essas dúvidas, foi um ponto bem importante. Até na reprodução final a gente acaba ofuscando um pouco os dados, justamente para não ter dúvidas, né? A gente sabe que essa temática de sigilo e confidencialidade GPD é muito grave. Então a gente toma bastante cuidado aí. Então o pessoal que está assistindo está vendo os dados um pouco ofuscados aí, tá bom? Aí aqui, por exemplo, por concessionários que mais vendem. Então tem todo esse acompanhamento, as vendas, o total de vendas, o que foi venda, o que foi financiado. Tipo, as vendas diretas, como a gente fala, né? O cliente que foi lá e falou, não, eu quero comprar o pacote, eu já tenho o carro. Ou não, aqueles que juntaram no financiamento do carro. E o projeto começou só com o financiamento, né? É a evolução do projeto. Esse projeto está desde... 2015. Acho que... se eu me falha... E é legal que esse projeto ele teve uma evolução no sentido... Teve várias evoluções, mas uma das evoluções de negócio é que o pessoal começou a vincular isso a contratos de frota também, né? Então, as frotas compradas vinham com pacote de revisão já e era controlado pela plataforma também, né?
teve uma época que o pessoal usou para dar benefício, né? O pessoal usa benefício para venda do carro, dando taxa zero, dando combustível. São várias campanhas que a gente já fez com esses benefícios. Hoje nós estamos com um e-tron, que ele não tem revisão planejada, mas está com uma ação e quem está comprando, a montadora está... Tá dando benefício. Aí a montadora bancando a revisão. Tiguan foi Benefício. Então, teve na Tiguan, acho, quando lançou. pré-venda. A indústria deu... Exato, deu o benefício, ó, compra o carro na pré-venda e você vai ganhar, acho que as duas, ou acho que eram as 2 primeiras revisões, alguma coisa assim. Então, é um baita benefício para usar também, porque, de novo, o público tem uma preocupação enorme com revisão, né? Com quanto vou gastar ali. A gente acabou de voltar agora de uma reunião na Triumph lá, assim, e é uma preocupação, né? A visão que o cliente tem das revisões que tem que ser feitas, valor que gasta. Por isso vira um decisor para o cara tomar a decisão em qual carro ou qual moto. É porque é um valor agregado muito relevante. Sim. Sim. Muito importante. Sim, para quem compra um carro de entrada, o valor da revisão, ela significa na parcela ali no mês. Tem a parcela do carro, mais agora uma parcela da revisão no momento que faz a revisão. Diferente de quando essa parcela está diluída na parcela do carro. Tem conforto, sim, a garantia, né, de que o carro vai estar sempre em ordem, né? Tem muitos programas de montadoras que tem aquela recompra garantida, então quando já está atrelado isso daí, é uma preocupação, acaba sendo a menos, né? Porque se não tiver tudo bonitinho, né, nas revisões, não vai acontecer essa recompra garantida. Então tem várias coisas que podem ser agregadas, né? Trade-in, pré-venda de carro que eu dou benefício, incentivo de revisão, né? O próprio processo de garantia de recompra de carro, enfim, tem várias oportunidades. Isso eu assisto bastante podcast de carro e tal, né? A gente sempre teve esse vínculo com a indústria, não só com a indústria, mas com o carro. A gente gosta né, de carro também e tal. Mas outro dia eu estava assistindo um podcast, não sei se foi do pessoal da Motogrid, mas foi um podcast que eu estava assistindo e que o cara falou, e aí, como é que esse lance da compra do carro usado? O cara falou, cara, o carro usado, o grande lance é você saber o histórico do carro, né? Porque é isso que diferencia um carro, você conseguir comprar um carro usado com uma garantia de que você está fazendo uma boa compra ou não. Então, é o histórico, é como o cara cuidou daquele carro, né? E aqui a gente começa a ter uma série de informações para identificar um pouco de como esse cara cuidou, né? Porque quando faz a revisão também, outra informação, o pessoal coloca a quilometragem, né? Sim. Na hora da revisão. Nada. Então você começa a conseguir saber trilhar ali, né, o quanto esse carro rodou, em quanto tempo, as revisões foram feitas. Essa já é uma característica, né? Sim. Do condutor. Eu lembro que tinha uma ideia, eu não sei nem se foi implementada, mas acho que em Volks não foi, que era o concessionário flegar algumas informações do carro, sabe? Como é que está o estado do carro, no sentido de lata, de risco, de tal, para isso virar uma base depois para os concessionários usarem numa revenda ou numa recompra, sabe? Numa oferta. Então pode se subir fora do carro, pode ter um 360 do carro, então uma série de informações que dá para incluir aqui, porque o carro já está lá na revisão, né? E nisso começar a virar um valor agregado ali de informação para a plataforma e para os funcionários e para a indústria. Tem bastante benefício, né? Principalmente quando a gente acaba atrelando um processo ao outro, né? E, de novo, né? Como você falou, a gente teve muito inserido, até por gostar, né, de automóvel no mercado automotivo. Mas quando a gente junta, né, uma solução com outra, acaba sendo um grande diferencial lá na ponta, não só para o consumidor final, né, para os clientes, e sim também principalmente para a indústria. Né? A indústria olhando, porque a gente sabe o quão difícil é entrar e permanecer, né, na venda, cativando o cliente, mantendo ele dentro da marca. Então, são várias ações que têm que ser feitas ao longo do tempo e em vida útil do cliente, dentro da concessionária ou dentro da marca, para manter ele dentro do processo como um todo. Então, a gente vê. Eu acho, Neto, a minha sensação olhando a indústria, a gente está nesse meio há 18 anos, dentro da indústria automotiva, desenvolvemos sistemas e prestando serviços e que cada vez mais está apertando, né? A indústria automotiva nadou de braçada no Brasil há muito tempo, né? E hoje em dia está cada vez mais apertado, né? A gente passou um momento difícil de pandemia e tal,
e a cabeça das pessoas novas, dessa juventude, é um pouco diferente em relação a ter veículo, não ter, muda um pouco. E a indústria agora, eu acho que vai ter que entrar num nível de preocupação cada vez maior dessa questão de fidelizar a marca, fidelizar o cliente, atendimento, sabe? E possibilidades, né? Por exemplo, pega a própria Volkswagen, né, que a gente está falando, já está entrando num modelo, né, de assinatura. É um outro modelo, né? O ID agora está vindo, acho que, se não for na memória, acho que o ID 4 só tem... Só por assinatura, eu acho que é só por assinatura. Acho que é só assinatura. E a assinatura tem que estar atrelada, porque a assinatura, a responsabilidade toda da revisão já é da montadora, né? Então, com certeza, já tem um pacote desse incluso em todos esses carros, porque não é nem o cliente que tem que se preocupar com isso, é a própria montadora. Exatamente. E elétricos, enfim, tem outras preocupações, né? Que não é motor, enfim... A gente tem um projeto super legal, que eu vou deixar aqui só o gancho, né? Que é o Showroom 4.0, né? Que é um projeto que tenta olhar para esse ecossistema de mobilidade, né? Não só para venda, compra, mas é um ecossistema de mobilidade. É como eu junto essa galera toda que a gente tem, desde locadora, indústria, compra de carro usado, seguradora, usar essa galera toda para resolver o problema, né? Para o consumidor final ele ser atendido em tudo. Porque a compra do carro novo envolve uma série de coisas, né? Se o cara já tem um usado, ele tem que vender bem o usado dele. Aí tem o seguro do novo, aí tem as revisões do carro novo, aí tem o pedágio que ele tem que passar, tem o combustível que ele vai usar, tem o dia do rodízio que ele não pode sair com aquele carro. Nossa, tem uma série de coisas para se resolver, né? A venda digital, o cara poder... esse projetinho é bem legal, né? Um projeto pensando lá na frente em como que a gente vai ajudar nessa questão do ecossistema de mobilidade. Perfeito. Acho que é legal deixar esse gancho, né? Para um potencial... Próximo. Potenciais próximos aí. Mas quero agradecer, Carol, por contribuir conosco aqui nesse nosso podcast. Silvestre, mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos também pela paciência aqui em entender um pouco mais, né, do que a gente está fazendo. A gente está acompanhando os indicadores, a gente vê que o pessoal está compartilhando, curtindo, assistindo, né? O tempo de visualização está cada vez mais aumentando e a gente faz a nossa lição de casa, né? A gente sempre tenta fazer aqui o melhor. Convido vocês a se inscreverem no nosso canal, isso também é muito importante, compartilhar os vídeos. Eu particularmente, né, e o pessoal aqui da empresa também está colocando nas nossas redes, então tem meu LinkedIn também, que eu estou compartilhando lá, explicando um pouco. Ficamos aí com o nosso contato totalmente aberto. E mais uma vez, obrigado e parabéns a nós aí pelo nosso dia de empresa. É muito importante. Obrigado a todos. Até o próximo.